Boa tarde para todos. Hoje o assunto é magia. Mas antes de falar do assunto, né? Vamos falar sobre os bastões de magia. Quero convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e comentar. Isso é bom para o engajamento do canal. Então vamos falar sobre o bastão. Esse é o bastão aqui de campos unificados. Esse é um dos bastões, é uma característica do bastão, que é bom você saber, que eles nunca são iguais. Não tem como fazer um bastão igual ao outro. Claro, daria, digamos assim, para padronizar esse bastão. Mas na prática comigo não é isso que acontece. Então, por que ele é um bastão... Claro, ele é um bastão de campos unificados, mas por que ele é um bastão mágico? Né? Essa é uma característica desse bastão. Ele não é simplesmente um bastão só de cura. Ele é um bastão de magia. Bom, então vamos pegar esse aqui em específico que eu preparei. Eu já estou usando esse bastão, já tem uns 3, 4 meses, talvez até mais. Tá? Então, o que caracteriza o bastão de magia são os elementos que são colocados aqui dentro. Então, eu poderia pegar um cano de cobre, por exemplo. Tem aqui um cano aqui. Vamos dizer... Isso aqui é um cano de cobre nano revestido. Tá? Tá meio torto, né? Ficou aqui porque o prego emperrou aqui e eu não consegui tirar. Ok. Então, o bastão Atlante, por exemplo, o que é conhecido atualmente, ele é um bastão de cobre sem nano revestimento, com cristal na ponta, né? A ponta e fechado do outro lado, que pode ser um outro cristal. Esse é um bastão Atlante. Tá? Esse aqui... ele já é um bastão com nano revestimento, com cobre nano, mas ele também tem outras camadas dimensionais dentro dele, ou seja, no contexto de todo o bastão. Então cada elemento desses que eu vejo aqui, por exemplo, esse aqui é um elemento que eu fiz para esse bastão específico aqui, que ele é um cobre, ele não tem nano revestimento, poderia ter, mas não tem. Tá? Então, esse cobre aqui, no conjunto de todo o bastão, esse é um bastão duplo. Vocês podem ver aqui na ponta que eu tenho um cristal. Eu não tenho certeza se é um olho de tigre. Não, ele é uma outra pedra, mas não lembro mais qual é que é. Tá? E aí eu fui o quê? Eu fui colocando camadas de proteção, camadas de cura, camadas de força. Então, o que tem nesse bastão aqui, né? Como é que ele é composto? Ele tem cobre nano, tem 2 camadas. Ele tem energia orgon, que são umas 4 ou 5 camadas mais ou menos, em sobreposição. Ele tem GANs aqui dentro, né? Além do plasma, que é formado pelo nano revestimento, ele também tem GANs. Ele tem uma pastilha de infravermelho curto de 500 nanômetros, que é bem potente. E tem aqui também magnetos. Né? Se eu não me engano, nesse aqui eu coloquei 2 magnetos de 800 Gauss de ferrite. Não é dos mais potentes, mas ele funciona bem. Tá? Tem o seu efeito. Aí na ponta aqui eu tenho esse aqui especificamente falando, ele tem um cristal que é um quartzo fumê. Vocês podem ver ali que tem, e vai aparecer umas ranhuras nesse cristal. Segundo uma moça que trabalha com cristal, que foi dela que eu comprei, essas ranhuras, elas são memórias, tá vendo? Memórias Atlante, não, lemurianas. Tá? Segundo ela. Tá? Bom, então esse conjunto todo aqui, ele forma um conjunto de poder, por isso que ele é um mágico. Tá? Hoje eu estou definindo um bastão, não é um bastão Atlante. Tá? O bastão Atlante, na época na Atlântida, ele era um bastão muito mais poderoso, muito mais que esse aqui, uma coisa assim assombrosa, né? Eu não me lembro mais o nome. Uma pessoa uma vez me disse, mas eu não me lembro mais o nome. E eu sei que o povo lá utilizava esse bastão, tinha muito poder. Muito poder mesmo, né? Muito mais que esse aqui. Mas esse bastão aqui,
ele entra em sintonia com a pessoa que está manipulando ele. Então isso quer dizer o quê? Que vai depender do grau de força, de energia que a pessoa tem dentro dela e do que ela se reconhece enquanto magia, como ser mágico, né? Que todos nós somos mágicos, porém muitos não reconhecem. Nesse aqui eu coloquei um símbolo, esse símbolo aqui, ó, que ele é um símbolo celta, nórdico, de proteção. Tá? Esse símbolo ele é ativado através da saliva ou então através do sopro. Essa é a forma de se ativar os símbolos. Então, isso é um bastão mágico. Aqui está a base dele, com esse detalhe aqui, ok? E eu tenho esse outro aqui que também foi feito juntos, os dois foram, já vi que não. Ele tinha uma outra base aqui, tinha um outro cristal aqui, mas o cristal era em forma de cunha e acabava que ele vivia caindo. Então eu acabei substituindo, tive que botar um epóxi aqui, porque não tinha outro jeito. Falta dar um acabamento aqui, botar um dourado, pouca coisa. E ele tem esse detalhe aqui também em cobre. Claro que se eu colocar um cobre nano revestido aqui, o buraco é mais embaixo, né? Ele fica muito mais potente. E esse símbolo aqui também é um símbolo de proteção que é ativado através do sopro ou através da saliva. Tá? Bom, são dois bastões, né? Aqui eu tenho um outro bastão que é menor, bem menor, que é um bastão para ser usado para levar dentro da pasta, alguma coisa assim. Isso aqui é não sei quantas gramas, não pesei ainda, mas esse aqui é bem menor. Só que esse bastão aqui, ó, vocês podem ver, ele tem o cristal, que é um quartzo branco, né? Transparente, ó. Esse aqui, eu não parei para olhar, mas eu acho que ele tem memórias também. Ele tem um ressaltozinho ali. Dá para ver? Alguma coisa de memória ele tem. Claro, todo cristal tem memória, né? Então aqui aparece. E na base eu coloquei um outro cristal. Só que esse aqui eu fiz um revestimento diferente, porque esse é o caminho, né? Meu caminho é fazer as experiências, né? E eu revesti todo ele com uma fita adesiva de alumínio, né? E depois coloquei esse acabamento aqui para ficar melhor para manipular. E coloquei aqui o chocorei. Então todo bastão ele pode ser potencializado de diversas formas. Tá? Espera só um pouquinho. Bom, pessoal, voltando aqui. Tá? Essa aqui é a pastilha de infravermelho, curto, 500 nanômetros, é uma pastilha bem potente. Aqui eu tenho o ímã de ferrite. Aqui eu tenho um ímã de neodímio, né? Que é daquelas que eu tiro das carcaças esqueci do computador. Esqueci o nome agora. HD. Né? E aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui bem pequenininho? Ó? Isso aqui é um ímã de neodímio de 3.500 Gauss. Então eu sinceramente gostei mais dessa formatação aqui, assim como ele tá. Então o poder da pedra no conjunto do bastão. Isso é o bastão mágico. Tá? Ele pode ser usado para cura, pode ser usado para fazer magia, pode ser usado para potencializar aquilo que você quer e pode ser acoplado outras formas de energia nele. É só fazer a adesão no bastão. Então, se eu tenho um elemento que eu gostaria de colocar mais para aumentar o poder desse bastão, como por exemplo cobre, eu posso colocar. Se eu quiser colocar mais de uma pastilha, eu posso colocar. Se eu quiser colocar mais elementos de magnetos, eu posso colocar. Se eu quiser colocar a energia das plantas, eu posso colocar. Se eu quiser colocar, por exemplo, a energia do perfume, eu posso colocar. Tudo
pode ser usado para aumentar o poder do bastão de magia, ok? É isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pela presença no canal. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilhe. Deixe um comentário. Ajuda o canal. Forte abraço para todos. Tchau, tchau.